CP, é possível evitar o câncer? Tem alguma coisa que eu possa fazer para não ter câncer? Cara, esse é um tema muito interessante. Eu estudando aqui há algum tempo, já tem um ano que eu estou estudando sobre esse tema, tá? Leio um artigo aqui, busco um livro ali, conversa com um profissional da saúde, vai fazendo aquelas entrevistas e vai juntando conhecimento e vai formando um conhecimento, tá? Então esse vídeo aqui não é de agora, tá? Eu estou trazendo aqui para vocês praticamente tudo que eu sei sobre esse assunto, tá? E anos de estudo, né? E eu vou passar para vocês algumas dicas que você pode fazer para evitar o câncer. É possível acabar com o câncer? Não, lógico que não, né? Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer que a gente pode evitar sim, algumas coisas do câncer, tá? Então o vídeo de hoje é diminuindo a chance de ter um câncer. É possível? Possível, muito possível. Então vem comigo que eu vou explicar para vocês. Primeiramente, o que é câncer? Né? É a pergunta que muita gente não sabe, né? E muita gente entende o câncer de forma errada. Eu vou explicar para vocês o que é câncer. Câncer é o seguinte, nós temos uma célula aqui e toda célula precisa se multiplicar, porque ela precisa regenerar tecido, né? Então, você que não sabe, a célula se multiplica milhares de vezes por dia, né? Por que ela precisa se multiplicar? Para poder repor tecido. Então elas vão morrendo e os tecidos vão sendo repousos e ela vai se multiplicando vai construindo novos tecidos e repondo aquele tecido que se perdeu. Como você sabe disso, toda célula faz isso. Exceto o neurônio, que o neurônio, na verdade, o neurônio ele tende a cair, o número dele morrendo e não se repõe, né? Mas isso é história para outro vídeo. Mas normalmente as células fazem, né, uma coisa chamada mitose, divisão celular. O que é isso, CP? Então, como eu disse para você, a célula precisa se replicar para poder repor células mortas, beleza? Então, a célula faz uma divisão celular. Normalmente o cromossomo se divide numa fase chamada telófase, não precisa se preocupar com isso. Depois ela divide em duas, ela se separa e uma célula se transforma em duas. E essa se transforma em 4 e depois em 8 e vai se multiplicando. Como você sabe, a célula precisa se multiplicar. Cada célula dessa criada se replica e vai transformando em outra. Até aí tudo bem, é natural a gente fazer isso. O problema acontece quando uma célula, através de um estímulo que a gente ainda está estudando, a ciência ainda está estudando qual é esse estímulo, essa célula ela se transforma numa célula defeituosa através de um estímulo. Você vê que estímulo pode ser isso? Diversas coisas, radioatividade, pode ser uma poluição, pode ser uma toxicidade, em inúmera quantidade de possibilidades que pode levar ao câncer. A gente já vai falar sobre isso também. Então, independente do que aconteceu, nós temos uma célula boa que se transformou numa célula defeituosa. Ah, CPI, o que isso tem a ver? O problema é que a célula defeituosa, ela se divide também. E aí ela se transforma em 2 e depois se transforma em 8 e vai se multiplicando. Quando a célula ela vai se dividindo e se multiplicando, ela transforma-se em tumor. O que é um tumor? É um tecido com várias células defeituosas. Isso que é tumor, tá? E aí depois tem o tumor maligno, benigno, que não vem ao caso, isso aí é assunto para mais para frente. Então, um tumor é uma célula, é um tecido defeituoso formado por várias células defeituosas. O problema do tumor é que ele não fica quieto, ele se mexe. E o tumor vai acontecer isso. As células vão se soltar do tumor, vai cair na corrente sanguínea e vai para outros lugares. No momento que ela vai para outros lugares, acontece um negócio chamado metástase. Você vê o que é metástase? Essa célula defeituosa vai para outro lugar e vai tentar transformar outros órgãos em defeituosos. Meu amigo, aí que está o problema. Tem pessoas que têm câncer generalizado, que a gente chama, né? O câncer começou lá no intestino e se espalhou, foi para o cérebro. Por que vai se espalha? Porque a célula se solta do tumor, vai pela corrente sanguínea e vai caçar outros órgãos para tentar transformar em células defeituosas também, e aí é o ciclo sem fim. E aí inicia o câncer. Nada mais é, o câncer nada mais é do que isso. Uma célula defeituosa que se multiplicou exageradamente,
transformou-se num tumor, esse tumor se desprendeu, transformou em células defeituosas que se espalhou pela corrente sanguínea e que vai acometer outros tecidos, tá? Isso que é câncer, tá bom? Se você não sabia, era isso aí. Tá, CP? E por que o câncer é tão agressivo? Porque ele se espalha rápido e você tem que tratar rápido, tá? Hoje eu não vou falar exatamente do tratamento do câncer, porque esse vídeo aqui já está gigantesco, imagina o tratamento, né? Então, é muito importante a gente se atentar com alguns detalhes que eu vou falar aqui. Bom, a primeira coisa que eu vou trazer para vocês é uma coisa que eu também não sabia. Aprendi, né, ao longo desse estudo para gravar esse vídeo, eu aprendi uma coisa interessante. Para mim, a maioria dos cânceres eram genéticos ou hereditários, e não são. A maioria dos cânceres são externos. De 80% e 90% dos cânceres a gente adquire de forma externa, não é do nosso corpo, não. O nosso corpo, ele nasce naturalmente bem. Entretanto, as nossas células são ativadas externamente por um fator externo e aí se transforma em câncer. Então, a maioria dos cânceres não são hereditários, eles são externos, tá? Muito importante você saber disso. Então, os cânceres internos, normalmente eles acontecem pelo sistema imunológico, né? A pessoa tem um sistema imunológico, acontece um problema nesse sistema e transforma-se em câncer. Exemplo, leucemia, tá? Nós temos também fatores genéticos que o pai passou para o filho, existe, né? Cânceres hereditários, né? Também a gente vai falar sobre isso depois. Existe, mas eles fazem parte apenas de 20 a 10% dos cânceres que é contabilizado. Como eu disse, a maioria dos cânceres são externos. Você pensa, o que é um câncer externo? Ele acontece por um fator externo, não é por dentro do seu organismo. E esse fator externo pode ser, por exemplo, um agente tóxico, né? Um agente químico, um agente ambiental, uns maus hábitos, pode ser a alimentação. Então, esses fatores externos podem gerar em nós um fator que é o câncer, né? Então, é muito importante você entender aqui que, sim, os fatores externos eles são mais percentual do câncer do que os outros. Então, se eu evitar os fatores externos, a gente vai ter uma chance muito boa de não ter câncer. A gente aumenta a nossa chance. Eu não estou falando aqui que vai evitar para sempre, não é isso. Eu estou falando que eu aumento a chance de eu não ter câncer se eu me preocupar muito com os fatores externos. Porque o fator interno não há nada que eu possa fazer. Eu não posso fazer nada contra o meu sistema imunológico, contra a minha genética. Isso aí eu não posso fazer, tá? Isso aí foi Deus que fez, não tem como eu mexer. Porém, nos fatores externos, eu posso sim fazer algumas coisas para impedir o câncer de surgir. E é isso que eu quero falar para vocês. Bom, olhando aqui dos fatores que eu falei externo, o câncer mais comum eu achava que era o de pulmão, não é. O câncer mais comum é o de pele. Sabia disso? Às vezes as pessoas têm uma mancha, acham que é normal e aquilo é um câncer, um meningioma, né? Que está se evoluindo ali. É importante a gente estar olhando sempre o nosso corpo para ver se tem alguma mancha, passar protetor solar no rosto e na pele, tá? Evitar o sol nos momentos mais agressivos. Eu tenho um vídeo sobre o sol, tá? Que eu vou deixar na descrição para você assistir. É top, você vai aprender tudo sobre o sol lá, que ajuda na vitamina D, mas como que você usa o sol ao seu benefício, tá? Eu vou deixar na descrição. Outro câncer muito comum, câncer de mama. É por isso que tem tanta prevenção contra câncer de mama aí, né? Toda vez que você abre a televisão, tem alguém falando de câncer de mama. 10,50% dos cânceres são de mama. 10,20% câncer de próstata, né? No homem. É importante a gente fazer os exames de prevenção lá, né, da próstata, né? É muito comum, inclusive eu vou estar fazendo. Vou estar procurando um médicozinho aí do dedo pequeno para a gente estar fazendo esse exame de próstata e logo, tá? Exame de colo e reto, comum, 6,5% são cânceres desse tipo, né? A mulher pega lá, sei lá, de qualquer forma, uma relação sexual, né? Por isso que a mulher precisa fazer essa prevenção do colo, do reto. Câncer de pulmão, principalmente causado por cigarro, 4,6%, né? Câncer de estômago. Então, cara, essa estatística é muito importante estar na nossa cabeça. Eu, por exemplo, achava que o câncer de pulmão era o maior. Não é. É o de pele. Olha só para você ver. E um detalhe, não é porque é câncer de pele que vai ficar na pele, não. Ele pode sofrer metástase e ir para outro lugar, tá bom? É importante saber isso aí também. Olhando homens e mulheres agora. A maioria dos homens, o maior câncer é de próstata, né?
13,5%, né? Isso aqui é uma pesquisa feita na universidade, muito séria, né? Mas no homem também a gente tem câncer de traqueia, de colo de reto, de estômago, de esôfago, de fígado, de pâncreas, né? Na mulher, muito comum câncer de mama, 16,4%, traqueia também, colo, útero, pâncreas, estômago, sistema nervoso, fígado, ovário. Câncer de ovário é muito comum também. Leucemias também, tem leucemias no homem também. Minha mãe, por exemplo, ela está com câncer no intestino. É um câncer até que raro, tá? Câncer no intestino não é muito comum, é mais raro, né? Mas acontece, né? Câncer no fígado e etc. Tem um monte de órgãos que pode ter câncer, câncer no osso, tá? Então, essas aqui são as estatísticas dos cânceres. Você pensa, por que você está passando essa estatística? Para a gente ficar atento naquilo que a gente precisa tomar mais cuidado. Vocês viram que câncer de pele é uma coisa que merece nossa atenção. Não é alguma coisa que acontece ao acaso, acontece muito. Então a gente precisa tomar atenção com câncer de pele. Vocês viram que no caso do homem, a próstata, você viu na caso da mulher, a mama. Então faça os exames preventivos, que é muito importante, tá bom? Uma coisa que é muito importante e ninguém fala, ninguém dá valor, e várias pessoas já pegaram câncer por causa de quê? Profissão. O cara tem uma profissão e antes de iniciar na profissão, ele não estuda qual o risco que ele tem na profissão. Então, toda profissão tem seus riscos. Tem as suas vantagens financeiras, mas tem seu risco. Por exemplo, você tem um cara lá que mexe com ferro, em malha de ferro, solda, tem seus riscos, tá? Você respirar aquilo ali tem seus riscos, né? Você que é bombeiro, você que mexe ali com material biológico, você que trabalha como eu no hospital, né? O hospital tem seus riscos, desde os mais simples aos mais graves, né? Quem trabalha no hospital tem seus riscos. Risco a AIDS, hepatite, risco a ter vermes, né? Eu já peguei vermes no hospital, já peguei fungos no hospital, né? Risco a doenças alérgicas, gripes, né? Covid, né? Nós temos risco também de hanseníase no hospital, é muito comum. A hanseníase, por exemplo, é uma doença silenciosa. Depois eu vou fazer um vídeo sobre hanseníase, tá? Que é muito interessante também. Então, cada profissão tem os seus riscos. E se você não conhecer os riscos, você não se protege. Aí que está o problema, tá? Agentes químicos que causam câncer. Agrotóxicos. Você já sabia que agrotóxico causa câncer? Sim, causa câncer. Utilizado na agricultura pode aumentar o risco de câncer, como leucemia e linfoma não Hodgkin. Ou seja, às vezes você está lá fazendo uma alteração genética no alimento, aí aquela batata grande, enorme, você compra no supermercado, aquilo ali tem um problema de agrotóxico, você come, aquela molécula ali ativa a sua célula a ficar defeituosa, entendeu? A gente tem que ter uma vida mais natural, evitar coisas, né? Eu já vou falar sobre alimentação, né? Mas às vezes você pega uma alimentação e pode transformar em você em câncer, beleza? Outra coisa que é químico que dá câncer, amianto. Pessoas que trabalham com amianto, com telhas, com material de construção, aquele pó do amianto, ele pode gerar câncer. Câncer de pulmão, câncer de pâncreas, né? Muito comum acontecer, né? Benzeno e formaldeído que trabalha no laboratório, né? Enquanto em indústrias químicas ou em petróleo, está relacionado à leucemia, tá? Tem pesquisas que mostram que essas substâncias têm relacionado com a leucemia. Nós temos gases e poluição do ar, como dióxido de enxofre, monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, HPA, mercúrio, chumbo, entre outros, são cancerígenos, tá? Eles provocam câncer, cada um na sua estatística, né? Outras coisas que provocam câncer que muita gente não sabe: poeira de couro, poeira de madeira, farmacológicos, antineoplásicos, né? E metais, né? Causa câncer, cara. Então, se você trabalha com isso, tenha os EPIs, os equipamentos de proteções individuais para cada área. Não menospreze o EPI, tá bom? Agentes químicos que causam câncer. Se não for possível substituir a química, às vezes é possível substituir a química. As empresas são obrigadas a ter sistema de segurança como filtros e roupas. Fique atento à empresa que você trabalha para ver se eles estão te dando segurança no seu trabalho. Eu já vi muita gente morrer
ter problemas com lesões graves por causa de empresa que não cumpre as regras, né? Que existem leis, né, para proteção da pessoa e elas não cumprem. Então fique atento, se não estiver cumprindo, denuncie, tá bom? Agentes biológicos que causam câncer, não é só químico não, biológico também, ó. HPV, né, o mais comum dos vírus causador de câncer é o papilovírus humano, HPV, responsável pelo câncer do colo do útero, ânus, pênis, laringe e boca. Sabe como que essa doença passa? Transmissível sexualmente, tá? Então fica atento a isso aí, beleza? Nós temos também hepatite B e C, né? As infecções de vírus da hepatite B e C, elas ocorrem após o contato com sangue contaminado via as lesões provocadas por instrumentos perfurantes ou cortantes em contatos sexuais e injetáveis também, ó, né? A pessoa não cuida aí da área sexual, até mesmo instrumentos cortantes que é feito lá em cirurgias, não tratadas e essas vacinas essas doenças, essas hepatites podem evoluir e transformar-se no câncer. Agentes biológicos como HIV, as pessoas HIV, elas são mais sensíveis, né, mais suscetíveis ao sistema, outras doenças, né? Pessoas com HIV, ela tem um sistema imunológico reduzido, então qualquer outra doença, inclusive o câncer, pode acometer ela com facilidade, então ficar atento também. Helicobacter pylori, né, é uma bactéria que pode atingir principalmente o sistema gastrointestinal, alojando o estômago, esôfago, intestino, onde pode causar câncer, tá? Então, nós temos várias bactérias relacionadas a câncer também, né? E, cara, a gente precisa ficar atento a isso, fazer exame, ficar sempre atento, porque se você descobrir cedo, você consegue tratar cedo. Se você demorar para descobrir, você vai demorar a ter um prognóstico de doença muito mais grave, beleza? Então, existem centenas de agentes biológicos, mais centenas, cara, eu nem sei contar, que pode causar o câncer, né? Então, o câncer, ele pode vir de uma coisa que você nem espera. Tem gente que, por exemplo, gripou, teve uma gripe muito severa e tal, daqui a pouco aquela gripe mexeu no sistema imunológico e mexeu com uma coisa lá que ativou uma célula cancerígena. Agentes farmacológicos também dão câncer. Sabe você que coma remédio aí indiscriminadamente, está sujeito a câncer também, né? Nós temos aí estudos ligados ao uso excessivo de antibiótico. Olha, minha esposa mesmo tomou 5 antibióticos esse ano, já falei com ela, tem que parar. Por quê? Centro de Controle de Prevenção de Doenças, o CDC dos Estados Unidos, acredita que 30% dos 150 milhões de antibióticos prescritos por ano são desnecessários e contêm ingredientes que acabam matando bactérias importantes do intestino, e essas bactérias que estão te protegendo pode te causar um câncer se você matar ela, tá? Então o excesso de antibiótico pode levar a câncer, tá? Não sabia disso não? Nossa, eu estava achando que o antibiótico estava me curando. Excesso, né? Você tomar antibiótico forte desnecessário, isso pode provocar problemas dentro de você, inclusive levar a câncer. Medicamentos como os agentes alquilantes, antimetabólicos, inibidores mitóticos são utilizados para combater o câncer, mas alguns podem ter efeitos cancerígenos. Então, às vezes tem substância para combater o câncer que aumenta o câncer. Então, ficar ligado, remédios podem sim gerar câncer. Então, nunca tome remédio sem o conhecimento de um profissional sério. Tá cheio de profissionais aí que não entendem nada da saúde, você tem que procurar um profissional sério, competente. Está cheio de remédios que podem provocar câncer, então a gente tem que ficar atento a isso também. Tem mais agentes que causam câncer? Sim. Agentes físicos. Cara, agente físico causa câncer? Sim. Exemplo de raio-x. Raio-x é um exame físico, tá? O raio-x em excesso pode aumentar o risco de desenvolvimento de câncer, pois a radiação ionizante pode causar mutações no DNA. O risco associado a um único exame é considerado baixo e o benefício do diagnóstico médico supera o risco de muitos casos. Então, como você sabe, o raio-x, para a pessoa, o paciente, se ele usa muito pouco, o risco é baixíssimo. Então, a chapa do raio-x vai te dar mais benefício do que malefício. Então, a chance é mínima de ter câncer com raio-x. Entretanto, para o profissional da saúde que trabalha com raio-x, esse tem que ter cuidado, porque ele trabalha todo dia, há várias horas, né? E esse tem uma chance altíssima. Então, os profissionais devem se proteger através de paredes especiais
e usar avental de chumbo. Fique atento se o local onde você trabalha com raio-x tem a parede de chumbo, tá? Porque tem gente trazendo parede de alvenaria para fazer raio-x e essas paredes não dão proteção. Existem órgãos de fiscalização sérios que tem que vigiar isso aí, beleza? O avental de chumbo também te protege. Você está ali o dia todo trabalhando com radiação. E essa radiação é ionizante. Então depois eu vou fazer um vídeo o que é raio-x e como que ele acontece, para vocês entenderem. Então esse raio-x, ele é um íon que atravessa dentro de você e ao sair para uma chapa, ele registra ali todo o seu osso, musculatura. Mas isso tem um preço, é uma radiação ionizante, tá? A tomografia computadorizada utiliza radiação ionizante também, por isso ela pode aumentar o risco de câncer. Então, também a tomografia tem os seus problemas. A ressonância magnética ela não é ionizante, ela através de ímãs, porém ela já tem outros problemas que também dá BO, tá? Beleza? Então, sim, você que é profissional de tomografia, de raio-x, toma atenção, cara. Tu pode pegar um câncer. Existem centenas de casos de pessoas que trabalham nessa área que tiveram câncer por causa do raio-x, tá? Centenas. Então, tem que tomar os cuidados. Bom, vou falar aqui então, não podia falar, do câncer de pele, tá? Eu tenho um vídeo sobre o sol, eu vou deixar na descrição, o vídeo é completo, é o melhor vídeo com todo respeito aí, né? Bem estudado. Quando eu faço um vídeo, eu estudo muito tempo, né? Fora a minha formação, né? Então, eu estudo muito tempo sobre aquele assunto. Então, eu fiz um vídeo sobre sol e a importância do sol e como se proteger do sol. O sol ele pode ser um benefício para você, mas também pode ser um vilão, tá? Como você sabe, a radiação do sol ela tem UVA e UVB. O UVA é vilão, então ele veio para te arrebentar. Só para vocês terem ideia, o UVA ele penetra muito dentro da pele. O UVB nem tanto. E o UVB ele é responsável por ativar a vitamina B. Então o nosso foco é o UVB e não o UVA. Por isso que o melhor sol para se tomar é o de meio-dia, porque quando o sol está em cima da nossa cabeça, assim, ó, ele está gerando muito UVB, né? E o UVA ele tá gerando UVA também, mas o que penetra mais no nosso corpo é o UVB. Fica 15 minutos ali, você já recebeu o sol suficiente. Ele ajuda ali nos olhos também. E sempre quando você estiver andando fora de casa, exposto, use protetor solar. Eu uso protetor solar todos os dias no rosto e agora eu vou passar a usar também nos braços, tá? Porque normalmente eu ando com manga, mas eu vou acostumar também a andar com braço, porque o sol é o agente que dá mais câncer. Lembra? 34% das pessoas têm câncer de pele e começa na pele. Então, o nosso foco principal tem que ser câncer de pele. Então fica atento aí, eu vou deixar o vídeo sobre o sol para vocês verem que interessante. Bom, outras coisas que causam câncer você talvez não saiba, né? Lógico que eu não vou falar de todos aqui, é impossível, né? Seria um vídeo de, sei lá, 1000 horas, não tem como falar de tudo, né? Mas sabia que poluição causa câncer? Poluição causa câncer. Então, por exemplo, partículas finas de poluição de ar pode levar ao câncer de pulmão, mama, fígado e pâncreas. Cara, que incrível, eu não sabia disso. Então, evitar a poluição, sim, você está se precavendo contra o câncer, beleza? A presença de metais pesados em água, como chumbo, mercúrio e cádmio, metais pesados é só BO, tá? Eles podem levar a várias doenças, inclusive o câncer. Esses metais que não se degeneram são altamente tóxicos e podem contaminar a água através de fontes industriais de mineração. Tá? Qual que é o problema de metal pesado? Ele não quebra, ele não digere, ele fica lá, né? Então, por isso que é problema de mercúrio, né? Onde você vai conter ele? Porque ele fica ali dando problema eternamente. Então, se cair um mercúrio dentro do organismo, cara, é muito difícil tirar. E aí é muito fácil esses agentes pesados desencadear uma célula defeituosa. E aí começa o câncer. Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado com metais pesados. Por exemplo, profissionais que mexem com garimpo, que usam mercúrio. Profissionais que mexem com termômetro, que usam mercúrio. O cádmio é usado em algumas indústrias também. Isso são causadores de câncer. Eles não se quebram, eles não se degradam. E eles ficam lá anos e anos fazendo ações. Lixo tóxico, né? Quem não lembra aí, lixos tóxicos, né? Principalmente descartes inadequados de resíduos de lixo hospitalares, que podem causar doenças como HPV, né? HIV, herpes, infecções generalizadas, e a câncer e até a morte, tá?
E também não poderia deixar aqui de radioatividade, né? Quem não lembra aí do Chernobyl, né? Da bomba atômica, que até hoje gera efeitos de radioatividades que geram câncer, tá? Então, poluição é uma coisa muito comum que gera câncer aí nas pessoas. Bom, vou falar agora dos fatores genéticos, né? Muita gente, como eu, achava que os fatores genéticos são os fatores que mais influenciam no surgimento de câncer, e não é. Não é a genética que influencia o surgimento de câncer. Ela é importante, a gente tem que estudar, porém os fatores externos são os 80, 84, 85% da jogada, tá? Os fatores genéticos representam 14, 15, tá? É muito importante a gente entender os fatores externos primeiro, mas também é importante entender os fatores internos, os fatores genéticos. Então, vou já começar a falar sobre genética, que é um assunto que eu gosto muito. Os fatores genéticos determinam uma predisposição. Você se fica predisposto a alguma coisa, mas não uma certeza. Ter uma predisposição genética significa que há uma probabilidade maior de desenvolver uma determinada condição, mas não garante que essa condição se manifeste. Vários fatores ambientais e estilo de vida também desempenham um papel importante na expressão dos genes e no desenvolvimento da doença. Isso aqui é tudo. Vou explicar para você. Uma pessoa, ela tem um gene para ser alta, jogador da NBA. Menino, ela tem um gene lá dentro dela, do pai, do avô, ela pode ser alta. CP, ela não faz exercício, não desenvolve. Ela cresce, mas não cresce na altura do jogador do NBA. Por quê? Porque ela não desenvolveu a genética dela. A mesma coisa é uma pessoa que tem um gene para o câncer, não quer dizer que esse câncer, esse gene, vai virar um câncer, entendeu? Ele tem uma predisposição maior. Se ele tem uma predisposição maior, você tem uma chance maior, mas você pode lutar contra as chances. É isso que eu quero falar agora, tá? Lutando contra a genética. CP, é possível lutar contra a genética? Sim. Supondo que algum parente próximo tenha uma diabetes. Logo, existe uma predisposição para a doença. Logo, é possível, desde a infância, ter hábitos saudáveis e evitar e minimizar a doença na fase adulta. Vamos supor que você tem um pai, igual meu pai. Meu pai é diabético. Ele é diabético, eu já ativei o alarme, tá? Instinto Homem-Aranha ficou ativado e aí eu já sei que eu tenho a predisposição de ter diabetes. Minha mãe teve câncer, caramba, vou ter também ficar ativado o alarme. Se eu seguir uma rota saudável, tá? Evitar, né, o açúcar, fazer check-up, fazer exames, né? Evitando aí as coisas que aumentam a chance de ter diabetes, né, obesidade, fazer atividade física. Eu estou lutando contra a genética, ou seja, eu estou fazendo com que a minha genética não se manifeste. Isso é possível, e é possível você não ter câncer durante toda a sua vida se você lutar contra a genética, tá? Tendo uma vida saudável. Outro exemplo, minha esposa, ela tem um aneurisma. Tem um localzinho no cérebro, ela faz exame de 3 em 3 anos para ver como é que está esse localzinho. É uma bolsinha que a corrente pode entupir e pode acontecer um acidente vascular cerebral, AVC. E então ela faz esse check-up para ver como está essa região. Todas as mulheres da família, inclusive alguns homens, tiveram esse problema e ela ficou atenta. Só dela fazer exame, ela já está bacana. Mas ela não faz só isso. Ela tem as prevenções que ela faz. O cuidado com a saúde, evitando alimentos que dão câncer, evitando situações que dão câncer, ficando longe de situações que manifestem os genes do câncer. E é isso que é importante você entender. Quando você entra numa vida saudável, você está indo contra a genética da doença, tá? E é possível que você, mesmo tendo genes, você não desenvolva a doença, tá? Pode acontecer de ter também, mas pode acontecer de você jogar lá para frente. Ou seja, você ia ter um câncer aos 40, mas você jogou lá para os 60, 70, já perto da morte. Entendeu? Isso também acontece. Então, você pode lutar contra a genética. Então, a genética, como vocês viram, não é o fator mais importante. É o fator externo, né? Se você quiser, você pode até lutar contra o câncer e impedir, evitá-lo, tá bom? Muito importante saber isso. E hoje eu quero falar um pouquinho também, não vou entrar no assunto, porque só isso aqui dá um vídeo enorme, né? Falar do tabagismo, né?
O tabagismo, como vocês viram, é um dos agentes mais cancerígenos que tem. Por que o cigarro tem tanta agente cancerígeno? Porque dentro dele, ó, a fumaça do cigarro contém mais de 7.000 substâncias. 7.000, você não ouviu errado. Sendo que muitas são cancerígenas, como o alcatrão, o formaldeído, o arsênico. Essas substâncias danificam o DNA e faz aquela celinha ficar defeituosa, o que pode levar a mutações que, por sua vez, pode causar o desenvolvimento de câncer, tá? Então, cigarro, câncer de pulmão, laringe e etc., que você já conhece, né? O câncer, ele pode também gerar uma inflamação crônica, né? A fumaça causa inflamações crônicas nos tecidos dos corpos, incluindo pulmões, tá? O enfraquecimento do sistema imunológico, deixa o sistema frágil. Mutações celulares, aumenta a quantidade de mutação e essas mutações celulares podem gerar células defeituosas, né? Nós temos também o hábito do tabagismo passivo. Você que fica perto de gente que fuma, às vezes você pega o câncer e a pessoa que fumou não pega. É revoltante, eu sei. Às vezes o fumante passivo pega o câncer e quem está fumando não pega o câncer. Então você tem que ter cuidado também, tá? Se você está perto de um lugar, a pessoa está fumando, você sai de perto dela, ou então existem estudos que mostram que a máscara ajuda um pouco, não muito, mas ajuda, tá? E você sair de perto da pessoa para evitar também estar contaminando com essa fumaça que tem mais de 7.000 substâncias que causam mal à saúde e muitas delas são cancerígenas, tá bom? Então, como é que pode, né, uma pessoa ver um pulmão limpinho, ela enfiar uma praga de uma fumaça preta dentro dele e arrebentar com o pulmão? A pessoa própria causando um dano nela mesma, tá? Então, infelizmente, e se você é fumante e está vendo esse vídeo, não estou te desrespeitando, estou desrespeitando a doença, tá? Eu estou falando mal do problema. Você é uma vítima dessa maldição desse cigarro. E eu faço votos que você largue isso, porque isso não causa só câncer de pulmão. Tem outras doenças que essa merda causa, tá bom? Então isso é uma porqueira e você tem que sair fora disso. Bom, dentro das coisas que a gente pode fazer, eu já falei do cigarro, que a gente pode evitar para não ter câncer, a alimentação faz parte disso também. A gente pode ter uma alimentação mais saudável para evitar o câncer. CP quer dizer que se a gente tem uma alimentação mais saudável, a gente evita o câncer? Sim. Quer ver? Olha a historinha aqui, ó. Alimentos como refrigerantes que contêm muito açúcar. Açúcar, para quem não sabe, é um dos maiores vilões, se não for o maior vilão da saúde humana, tá? Existe um artigo científico que eu li que fala que o pior veneno que tem na alimentação é o açúcar. Pior veneno, foi essa expressão que ele disse. E se é um veneno, a gente tem que evitar, né? Eu sei que é uma delícia, não sou hipócrita de chegar aqui, eu também amo doce, amo, né? Mas a gente tem que lutar contra, pessoal. Lutar contra, porque o açúcar é um vilão, ele é um cancerígeno. Doces e salgadinhos também têm risco de ter açúcares e gorduras e aditivos. Carnes processadas, né, como salsicha, causador de câncer. Eu larguei a salsicha. É um dos causadores de câncer mais terrível que tem, tá? Inclusive eu já tenho vídeo no canal com salsicha e eu quero ter que caçar esses vídeos para eu poder tirar do canal, tá? Presunto, bacon e outros embutidos contêm substâncias que podem aumentar o risco de câncer, tá? Então, produtos que estão enlatados também têm câncer. Alimentos frios em óleo enriquecido geram compostos tóxicos como acrilamida, que também leva a câncer, né? Outros alimentos como carne vermelha em excesso, tá? Aqui eu já estou falando em excesso. Você vai naquela churrascaria e come demais, pode ter também algum problema de câncer no intestino. Bebidas alcoólicas, né? Sabia disso? Não, bebidas alcoólicas, algumas bebidas podem gerar câncer. Alimentos contaminados com afloxina, né? São substâncias produzidas por fungos, podem levar a câncer. Alimentos defumados, alimentos enlatados, fuja das latas. Pode gerar um composto, né? Que através daquelas conservas que coloca ali, gera um produto que não é bom para o nosso organismo. É só você pensar um pouco. Imagina só. Você tem um milho que dura 5 dias, 6 dias, no máximo. Ele já está estragando. Aí você pega o milho, joga dentro de uma latinha e bota conservante. Ele fica 2 anos. É lógico que tem uma merda ali dentro. Como é que você
conserva um produto por 2 anos, vai te arrebentar por dentro. Então, a gente tem que evitar enlatados, porque tem bactérias e etc. e gera também câncer. Alimentos mofados, alimentos com baixo teor de fibras, não é bom para a gente, né? Normalmente a gente tem que preocupar com alimentos com fibras, que ajudam a diminuir os cânceres, inclusive o câncer de colo retal, né? Alimentos muito salgados, o sal também não faz bem para a saúde, ele aumenta a pressão e também pode desencadear câncer também, tá? Então, pessoal, cada vez mais a gente tem que largar isso aqui, né? Talvez você não consiga largar, eu às vezes não consigo, eu não vou ser hipócrita de chegar e falar assim, minha alimentação não é, o nível onde eu quero chegar é muito melhor. Mas eu às vezes eu tenho vontade de comer um hambúrguer, que é uma bomba calórica, né? A gente sente. Mas de vez você comer todo dia, come de 15 em 15 dias, aí você diminui a chance de ter problemas de saúde, né? Aquela Coca-Cola que você gosta, devia tomar todo dia, toma aí de 10 em 10 dias. Coca-Cola é um veneno, por quê? Tem açúcar, açúcar é um veneno. E não poderia falar de pessoas que são sedentárias e obesas, né? A pessoa tá ali comendo, assistindo a televisão e acha que tá tudo bem, não tá tudo bem, tá? Você tá correndo um risco sério de ter câncer, né? E a falta de atividade física e a má alimentação gera um acúmulo de gorduras e colesterol que força o órgão a trabalhar em excesso. Toda vez que você força seu órgão a trabalhar em excesso, vai acontecer o mesmo. Você está esforçando, você está esfolando o seu órgão e aí ele começa a não fazer o trabalho tão perfeito, começa a dar defeito e daqui a pouco gera uma célula cancerígena. Né? Um exemplo de prática que você faz o seu órgão trabalhar, se o cara pega uma vasilha de água de 2 litros e bebe de uma golada só, uma vez. Não faça isso. Você está forçando os seus rins a filtrar 2 litros de água uma vez. Não faça isso. Faça como eu, ó. Eu boto a água aqui na garrafinha e fico o dia todo dando a bicadinha. É assim que eu faço, tá? Eu não bebo ela de uma vez, eu bebo aos pouquinhos, beleza? A ingestão de substância de baixa qualidade pode desencadear uma má formação de célula e iniciar o câncer. Sim, se você come todo dia, substâncias de má qualidade, o organismo está ali tentando processar, digerir, tentando fazer as reações químicas, todo dia ele não aguenta. Ele tem uma estase, né, e começa a dar problema, e começa a gerar uma célula defeituosa que vira câncer, tá? Mais uma. Os órgãos sobrecarregados param de funcionar corretamente, gerando uma ação em cadeia que aumenta a chance de câncer. Os órgãos seus estão sobrecarregados, a pessoa está comendo, o sistema digestivo trabalhando, o intestino trabalhando, né, o pâncreas trabalhando, o fígado trabalhando, tudo trabalhando em excesso. O organismo arrebenta, você precisa de uma folga, você precisa dar uma folga para os seus órgãos, né? É por isso que eu digo, a alimentação tem que ser de 5 em 5 horas. Por quê? O estômago precisa descansar, o intestino precisa descansar. Se você come toda hora, você não dá o tempo para ele descansar. Então, incentive as pessoas ao seu redor a comer, primeiro, né, alimentações saudáveis. Quando eu falo alimentação saudável, é frutas, verduras, legumes, tá? Quando eu falo de alimentação saudável, eu estou falando de aveia, né? Eu estou falando de frutas cítricas como laranja, maçã, kiwi. Eu sei que tá caro, não tá barato não. Mas vale a pena. Peixes são muito saudáveis, né? Cenoura e etc. Você sabe a lista aí de cós saltivados. Então você tem que incentivar essa alimentação e largar as alimentações gordurosas. Largar lá o fast food, largar lá aquele churrasco todo dia, largar isso aqui, aquilo outro. Eu não estou dizendo que você tem que deixar de comer para sempre. Não, evitar. Então, por exemplo, eu como churrasco sim, uma vez a cada 2 meses ou uma vez por mês. Eu vou lá, como meu churrasquinho, como bastante, né? Tomo uma água tônica e pronto. Aí eu fico um tempão sem comer, tá? Mesmo porque eu não tenho dinheiro para ir toda hora. Tá? Deu vontade de comer um hambúrguer? Come! Daqui a 15 dias você come outro ou come uma pizza. Dê um tempo para o seu organismo processar. Dê uma folga para o seu organismo. Se puder evitar não comer, melhor ainda. Melhor ainda. Mas se não consegue, pelo menos dê uma folga para o seu organismo trabalhar, tá bom? Como você sabe, o percentagem do metabolismo, ele diminui com a idade, né? Então uma criança recém-nascida tem um metabolismo muito alto. Tudo que ele está comendo, ele está processando, porque ele está em fase de crescimento. Então toda comida que está entrando está sendo queimada.
vai crescendo, fase de crescimento, pode mandar comida, queimando, né? Aí o que acontece? Quando ele chega já na fase de maturidade, né, dos 20 aos 40 anos, começa a diminuir o metabolismo, cai para 50%. Então aquele metabolismo seu que era rápido, fazia digestão rápido, as células estavam a todo vapor, já diminuiu. E cada vez mais vai diminuindo, 25%, até pode chegar em zero. Então, com o tempo, com a idade, você tem que aumentar o seu cuidado com as comilanças, com o seu cuidado com atividade física, etc. Bom, como você sabe, a vida é um equilíbrio. Inclusive, eu fiz uma série sobre envelhecer saudável, vou deixar na descrição para você assistir. Lá eu falo sobre isso. Existem 3 coisas no ser humano que são muito importantes, que estão interligadas, né? O psicológico, a alimentação e o físico. Elas são 3 áreas que estão interligadas. Se elas estão convivendo em equilíbrio, tá tudo bem. O problema é que tem gente que investe muito na alimentação e investe pouco no físico e no psicológico. O que acontece? A vida da pessoa está desequilibrada. Assim como tem pessoas que investem muito no psicológico e pouco no físico e na alimentação. Na verdade, você tem que investir nos 3 igualmente, preocupar-se com os 3 igualmente, né? Para que você tenha uma vida equilibrada. É por isso que na minha vida eu tenho práticas físicas pesadas, inclusive. Eu lixo parede, eu mexo com serviço de pedreiro aqui em casa de vez em quando, mexo com hidráulica, mexo com elétrica, deixo minha cabeça ativa para, né, sempre estar pensando nas coisas. E eu tenho uma série de vídeos aí no canal, a galera até pergunta, como é que você consegue fazer tanto vídeo? Eu tenho um vídeo de construção, inclusive eu estou gravando agora, já tem 2 meses que eu estou gravando, como transformar uma parede totalmente quebrada, com infiltração, numa parede linda. Já estou fazendo esse vídeo, vai sair no canal. Botando a mão na massa mesmo, jogando massa, massa corrida e etc. Isso é muito bom, muito bom. Atividades manuais, com todo cuidado, claro, os EPIs, né? Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Uma coisa muito importante é saber a realidade do câncer. Muita gente não sabe disso, mas eu vou falar para vocês. A realidade do câncer é que muita gente pensa que é só perder cabelo, não é. Nós estamos cuidando da minha mãe, nós estamos vendo a realidade. Perder cabelo é o de menos, É muito chato perder o cabelo, muito chato, horrível. Só quem perde sabe como que é, mas é o de menos, tá? Existem outras coisas que são muito piores no câncer, tá? Esperar atendimento, né? Você chega lá para ser atendido, para fazer a quimioterapia, marca para você 7 horas. Mas quando você chega às 7 horas, já tem gente lá fazendo a quimioterapia. Aí você fica esperando 5 horas, igual minha mãe. Foi esperando 5 horas, ela chegou 7 da manhã, foi atendida 1 da tarde. 1 da tarde ela estava indo embora? Não. 1 da tarde ela começou a receber a quimioterapia. E saiu 6 da tarde. Então ela ficou de 7 da manhã a 6 da tarde, esperando, né, todo esse processo da quimioterapia. Então a quimioterapia é uma perda da sua vida, você perde tempo nela, tá? Outra coisa, efeitos colaterais drásticos, vômito, diarreia, febre, dor de cabeça, nem vou falar a lista não, tá? Que é muito grande, eu não quero assustar. Mas é muita dor também. Uma luta que não tem fim, parece que você está na derrotado já. Então quando você começa a lutar contra o câncer, é só notícia ruim, é só ladeira abaixo. Você recebe uma notícia, daqui a pouco fica pior e vai ficando pior, você tem que fazer a cirurgia não deu certo e vai para outra área e entra na quimioterapia, o treino não deu certo. Cara, não tem jeito. Câncer é uma luta e você tem que estar disposto a lutar. Você não pode se entregar, você tem que lutar, você tem que ser guerreiro. A verdade é essa. As pessoas que lutam contra o câncer são os maiores guerreiros que eu já conheci. São pessoas destemidas, exemplo de vida, tá? Exemplo de vida. Enquanto tem gente reclamando de coisinha pequena, está lá enfrentando o câncer, mostrando e dando exemplo, tá? Então, as pessoas que enfrentam o câncer são exemplo, pelo menos para mim são, tá? O câncer, seu corpo não obedece seus comandos. Você fala uma coisa e ele está fazendo totalmente aquilo que você quer. Seu intestino faz uma coisa, seu pulmão faz outra. Então, o seu corpo não te obedece, né? Isso é muito difícil no câncer. No câncer, você não tem ânimo de fazer nada. Você só sente vontade de morrer e passar logo aquela dor, né? Essa é a verdade.
No câncer, existem cânceres que são tão doloridos, que existem pessoas que até têm vontade de se matar, tá? Vou dar um exemplo de câncer dolorido, câncer de osso, né? Alguns cânceres, né, de tumores são muito doloridos. Também quem tem câncer sofre muito preconceito e desrespeito. Para mim, é um desrespeito com a tecnologia que nós temos, de usar o WhatsApp, de usar um sistema de tecnologia, deixar uma pessoa que tem câncer esperar 5 horas para iniciar a quimioterapia, é uma falta de respeito com a pessoa. É uma falta de humanização. Isso fala muito de humanização no hospital, mas essa palavra passa longe. Hoje nós poderíamos usar o aplicativo WhatsApp conectado a um sistema de senha. Você passa a senha lá, a pessoa na casa dela, ó, tá na senha 20. Vou ficar aqui em casa. Quando chegar na senha 2, eu chego. Beleza? Dava para usar? Não, é uma falta, é um preconceito, né? Um descaso das autoridades contra os cânceres. Para quem tem câncer, você tem um sistema imunológico frágil, você está suscetível a muito mais outras doenças. Então você pode gripar, você pode ficar muito ruim. Você está muito suscetível à doença. Lembre-se que você está iniciando um tratamento pesado, né? Quem tem câncer, alguns provocam falta de ar, problemas circulatórios. Cara, eu não vou falar dos maus do câncer aqui não, que são vários. O que eu quero dizer para você é que tem jeito de você lutar contra o câncer. Mude hoje, não é amanhã não, hoje, mude os seus maus hábitos. Primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é verificar no seu trabalho quais os riscos que tem no seu trabalho. Tá? Chega no seu trabalho e começa a notar, ó, CP, mas eu sou atendente de balcão, eu atendo, né, eu vendo produtos. Tem risco, né? Você não sabia que teve gente que morreu de Covid atendendo? Então, veja quais são os riscos. Eu tenho um risco aqui a me cortar, eu tenho um risco. Veja os riscos e veja como a melhor forma de se prevenir. Eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, mas eu posso me cuidar, certo? Essa é que é a ideia. Aí eu trabalho no hospital. Esses dias eu estava andando de máscara no hospital, eu estava achando estranho, porque a Covid já acabou há muito tempo. Eu falei assim, não, meu amigo, no hospital não tem só Covid, não. Tem outras doenças, né? Sabe o que é muito comum no hospital? Que quase ninguém fala? Hanseníase. Muita gente no hospital tem hanseníase. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Cuidado aí com as nossas vestimentas, cuidado com o que a gente está pegando, uso de álcool todo o tempo. Tem os cuidados aí para quem trabalha no hospital. Então saiba como é que é os riscos do seu trabalho e cuide dos EPIs, né? Outra coisa, alimentação. Cuida da sua alimentação. Vocês viram aqui que eu falei uma série de coisas que é cancerígena. Poluição, né? Falei de cuidado com a água, cuidado com o ar, né? Tudo isso são cancerígenos. E nem sempre a genética é a coisa mais importante para gerar o câncer. Às vezes o fator externo é muito mais importante. O cara fuma, o cara bebe, ele está predisposto a câncer, tá bom? Cara, espero que seja útil esse vídeo para você. É uma das coisas que eu mais uso na minha vida, tá? E é isso, né? Eu tenho esses cuidados aí há uns 20 anos, mais ou menos, e tenho uma qualidade de vida ótima, né? Faço atividade física, como uma alimentação saudável. Às vezes eu faço umas porcaria também, que eu sou humano. Às vezes como um hambúrguer, às vezes como uma pizzazinha, às vezes como um churrasquinho, não vou negar. Primeira vez que eu consegui estourar o cartão, ou seja, eu estava gravando aqui vários vídeos, encheu a memória do cartão. Mas para terminar o vídeo, é muito importante falar para vocês que sim, é possível prevenir contra o câncer. Se vai acontecer, é com Deus, é Deus que está no controle, né? A gente não sabe sobre o inesperado, a gente tenta fazer o nosso melhor. Mas eu acredito sim, pessoal, que você fazer o seu melhor, você vai ajudar a diminuir muito a chance de você ter um câncer. Cuidado na alimentação, cuidado com o que faz, cuidado com a profissão, cuidado com os equipamentos que você usa, cuidado, tudo é possível ter câncer. Você sabia que até um celular gera infravermelho, sinais que provocam, pode inclusive existem pesquisas que falam que os sinais de ondas que estão ao nosso redor podem até gerar câncer, tá? Então é impossível a gente saber o que vai gerar um câncer em nós. Porém, a gente pode tentar minimizar as chances desse câncer acontecer. E se você gostou desse vídeo, que deu um trabalhão lascado, foi mais de 1 ano para produzir, sim, 1 ano, né, estudando, trazendo, deixa o like para incentivar, tá? E se você
quer também indicar esse vídeo para uma pessoa que quer ter uma qualidade de saúde melhor, indica para um amigo, para um familiar, que pode salvar a sua vida, tá bom? Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like, até a próxima, valeu, fiquem.